Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 29º domingo do tempo comum, e é belíssimo aquilo que a liturgia de hoje nos apresenta. Deus nos apresenta através da igreja e dessas leituras uma lição muito profunda acerca da oração. Antes de prosseguir, convido vocês a fecharem os olhos. E quando se esgotarem as palavras, e quando não der certo o que é humano, e quando se acabarem os recursos, e quando não adiantar nenhum discurso, então descansarei bem mais tranquilo. Então meu coração se lembrará. Confia no Senhor, confia no Senhor. Segura na mão dele que ele é Pai. Confia no Senhor, confia no Senhor. Segura na mão dele que ele é Pai. E quando eu tiver feito o que é possível, e quando fazer mais for impossível, então descansarei bem mais tranquilo. Então meu coração se lembrará. Confia no Senhor, confia no Senhor. Segura na mão dele que ele é Pai. Confia no Senhor, confia no Senhor. Segura na mão dele que ele é Pai. Abra os olhos. A liturgia de hoje nos afirma essa verdade. A oração nos coloca em comunhão com Deus. A oração nos coloca no compasso da sua santa vontade. Quando nós rezamos, nós não só falamos com Deus e escutamos Deus que fala conosco, mas quando nós rezamos, nós abrimos o nosso coração para o novo de Deus. É belíssimo aquilo que nós escutamos no Evangelho de hoje. A princípio parece até estranho, porque o Senhor se compara com um juiz injusto. Isso aqui poderia estar até muito bem se referisse, por exemplo, à Suprema Corte do Brasil, ao Supremo Tribunal Federal, não é? Mas imagine nosso Senhor, que se compara com um juiz injusto. O que quer São Lucas quando ele escreve isso aqui? Na verdade, o que há de foco aqui não é comparar o Senhor com um juiz injusto, mas é dizer: se até mesmo o juiz injusto, dominado pelo mal, pela corrupção, se até mesmo ele se sente obrigado diante da insistência, da pressão da viúva, da perseverança da viúva, nosso Senhor está dizendo: se até aquele que é corrupto e mau, diante da persistência, da perseverança daquela viúva que pede justiça, é capaz de lhe fazer justiça. Imagine Deus que nos ama com perfeição, e que a Sagrada Escritura mesmo nos atesta, é justo juiz. Imagine, querido irmão, se Deus é indiferente às nossas necessidades. Imagine se Deus é indiferente àquilo que nós tanto necessitamos e pedimos. Deus não é indiferente, Deus não é distante de nós, mas ao contrário, Deus é muito próximo de nós. E a oração abre
a nossa vida para o novo de Deus. Quando nós rezamos, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu quero aquilo que o Senhor quer. É isso que a gente faz todo dia. Quem aqui reza o Pai Nosso diariamente? Levanta a mão. E o que nós rezamos no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Olha que beleza isso. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente diz para Deus: Senhor, que seja feita a tua vontade. O problema está bem aí. O problema é que a gente reza pedindo que a vontade de Deus se faça na terra e no céu, mas às vezes nós nos fechamos à vontade de Deus. Queremos fazer tudo do nosso jeito, no nosso tempo, perdemos a esperança. Quantas pessoas dizem assim: eu não vou rezar mais não, Deus não me escuta. Ou então outros que dizem assim: não vou mais à igreja, quanto mais eu rezo, mais tentação aparece. E quem disse que não é para ser assim? São Padre Pio de Pietrelcina, um grande santo, diz para nós que se o demônio já não nos tenta mais, alguma coisa está errada. Quem disse que não é para ser tentado? Também no Pai Nosso a gente reza: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente pede para nos livrar do mal, mas não pede Deus para cessar com a tentação. A tentação vai vir sempre, ela é inevitável. O que a gente não pode é cair na tentação. Por isso que a gente reza: mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal de cair na tentação. Livrai-nos do mal de corresponder com aquilo que não presta. Livrai-nos do mal de sermos indiferentes. Livrai-nos do mal de nos colocarmos como isentos. E sabe, gente, essa às vezes é a postura de muitos cristãos, e fazem isso achando que está certinho. E digo mais, e se incomoda quando outros irmãos cristãos erguem a voz e combatem o mal. Tem gente que acha que ser cristão eu já disse isso aqui, eu vou repetir, acha que ser cristão é ser hippie, é dessa geração, paz e amor, tá tudo beleza. Ser cristão é viver de acordo com a fé que nós professamos. São Tiago já nos ensina: a fé sem obras é morta. E quando eu tiver feito o que é possível, olha isso aqui, e quando fazer mais for impossível, então descansarei bem mais tranquilo. Então meu coração se lembrará: confia no Senhor, confia no Senhor. Olha isso aqui. Primeiro eu preciso fazer o que é possível. Primeiro eu preciso chegar no limite. Primeiro eu preciso dar meu tudo a Deus. É isso que a gente vê no Evangelho. Lembra lá da multiplicação dos pães? Nosso Senhor pergunta: o que tendes? O que tendes para oferecer? E eles levaram para ele 5 pães e 2 peixinhos. E 5.000 homens foram alimentados, sem contar mulheres e crianças. E ainda recolheram, depois que todos estavam satisfeitos, 12 cestos cheios. Queridos irmãos, nós não podemos ser indiferentes em nada. O cristão tem que se posicionar. O cristão não pode ficar isento. Isso em todos os sentidos, viu? Isso lá no nosso trabalho, isso lá na nossa família, isso lá na nossa comunidade, na nossa pastoral. Isso quando nós vamos falar de justiça social, isso quando nós vamos falar de política, em todos os sentidos. O cristão precisa se posicionar, e se posicionar como cristão, outro Cristo. E aí, para isso a gente precisa se perguntar: o que Nosso Senhor faria aqui no meu lugar? E quando se acabarem as palavras, e quando não der certo o que é humano, e quando se esgotarem os recursos, e quando não adiantar
nenhum discurso. Então descansarei bem mais tranquilo. Então meu coração se lembrará. Confia no Senhor, confia no Senhor. Segura na mão dele, que ele é Pai. Confia no Senhor, confia no Senhor. Segura na mão dele, que ele é Pai. Olha que beleza, primeira leitura, tirada do livro do Êxodo. Presta bem atenção. Os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Veja, o mal vem ao nosso encontro. Os amalecitas vieram atacar o povo de Israel em Rafidim. Moisés então disse a Josué, presta bem atenção: escolhe alguns homens e vai combater. Gente, escolhe alguns homens e vai combater. O mal precisa ser combatido em todas as circunstâncias. Se eu estou doente, se eu sofro de algum mal, de alguma enfermidade, o que eu faço? Eu busco atendimento médico, eu busco tomar remédios, eu busco iniciar um tratamento para combater o mal. Do contrário, o mal me domina e me faz morrer. Em todas as circunstâncias, o mal precisa ser combatido. Incutiram na nossa cabeça que a gente deve ficar de braço cruzado. Essa não é a atitude do cristão. O cristão não fica de braços cruzados. O cristão não é indiferente. Ao contrário, o cristão combate o bom combate da fé. Sagrada Escritura. Os homens carnais combatem na carne, os homens espirituais combatem no espírito. É isso que Moisés ordena a Josué: escolhe alguns homens e vai combater. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. Veja isso aqui é o que São Bento nos ensina na sua regra de vida, e que ele resume em duas palavras: ore et labore. Trabalhe e reze. Ore e trabalhe. Não dá para fazer uma coisa só. Insisto, a fé sem obras é morta. Não dá para ser cristão de missa de domingo. Ai, vou rezar. Como foi? Ai, foi lindo. Um dia uma pessoa me disse, saí da missa: ai padre, a homilia foi linda. Eu disse, que beleza. Do que mesmo que você gostou? Foi linda. Quer dizer, não lembrava de nada. Não sabe o que eu disse? Foi linda. Está errado. Se não ficou nada, está errado. Foi linda. Não é poesia, não, é palavra de Deus. Palavra de Deus que entra na nossa vida. Vai dizer aqui, viu? Toda leitura da carta de São Paulo a Timóteo: prega, anuncia, proclama a palavra, oportuna e inoportunamente. Quer dizer, oportunamente quando todos estão dispostos a te escutar, inoportunamente quando não querem te ouvir. É preciso pregar sempre, anunciar sempre a verdade que salva. E aí veja aqui que beleza. Israel vence porque eles estão cumprindo aquilo que São Bento vai ensinar depois: ore et labore. Eles estão combatendo e estão rezando, combatendo e rezando, trabalhando e rezando. Agora tem algo muito belo aqui, acompanha comigo. Eles estavam sobre uma alta colina. Moisés estava com os braços abertos. Isso lembra alguma coisa para você? Estavam combatendo o mal. Para combater o mal, Moisés subiu a uma alta colina e ficou de braços abertos. Aí nós lembramos de Nosso Senhor. Nosso Senhor que sobe ao Calvário e de braços abertos intercede por nós. De braços abertos se sacrifica por nós. De braços abertos combate por nós
o bom combate da fé, para que nós vençamos o pecado. Entende isso aqui? Aquilo que aconteceu lá no Êxodo e que está aqui relatado é uma pré-figuração. Quer dizer, é uma imagem, uma figura daquilo que acontecerá no futuro. A colina, os braços abertos, os braços que permanecem abertos, o combate contra o mal, e não para aí. Do lado de Moisés vai dizer aqui, olha aqui: ora, enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, Israel perdia e vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés se tornaram pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse. E Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Quantos estão em cima da colina? 3. Sobre a colina tem 3 orantes: o Cristo. E aí, quando nós olhamos para a cena da crucifixão, nós vamos ver Jesus que ora inclusive com salmos: meu Deus, por que me abandonastes? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Jesus ora, mas ao lado de Jesus tem 2 outros orantes lá no Calvário. Quem são? João, o discípulo amado, e a Virgem Maria. Olha que beleza. Veja, aquilo que é prefigurado lá no Êxodo se cumpre aqui no Novo Testamento. Aquilo que era figura agora se estabelece. Aquilo que era profecia agora se materializa. É isso que nós encontramos. Tem mais coisa. Assim suas mãos não se fatigaram até o pôr do sol. Se nós tomamos o relato da paixão, nós vamos ver que quando Jesus foi crucificado, a cortina do templo se rasgou de alto a baixo, se sentiram tremores e uma escuridão cobriu toda a terra. É isso que está relatado. O que significa isso aqui para nós? Isso aqui tem lições preciosíssimas. Primeiro, a Sagrada Escritura hoje nos ensina a rezar em comunidade, nos ensina a oração comunitária, onde um sustenta o outro. Olha que lindo, a oração comunitária, onde um sustenta o outro. É por isso que a gente vem à missa. Tem gente que diz assim: eu rezo aqui de casa mesmo. Está errado. Está errado. A oração comunitária é desejo de Deus para nós. Nosso Senhor vai dizer: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. O Espírito desceu sobre a igreja quando eles estavam reunidos em cenáculo. Quando nós estamos unidos, nós até cantamos isso: estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. A lição da oração comunitária. Outra lição bonita que tem aqui é a oração de intercessão. O que significa isso? Significa que nós temos autoridade espiritual para interceder pelas causas que nós entendemos ser boas e de acordo com a vontade de Deus. Nós temos autoridade espiritual para interceder pelos nossos irmãos. Veja, lá no alto da colina, Moisés, Arão e Hur intercediam por Josué e pelos outros que combatiam lá embaixo. Nós temos o dever de rezar. A igreja ensina isso, viu? Achei interessante. Esses dias alguém se sentiu mal porque eu estava rezando pela pátria. Eu disse: vai reclamar com o nosso Senhor, vai reclamar com a igreja. A igreja sempre rezou pelo bem da pátria. Agora, me perdoe dizer, se você não reza pelo bem da sua pátria, você é um responsável. É a mesma coisa de eu estar dentro da canoa
e torcer para a canoa afundar. Se a canoa não virar, olê lá. Não! Eu tenho o dever de orar, eu tenho o dever de interceder, eu tenho o dever de pedir. Gente, olha, isso eu estou dizendo com muita convicção. Vocês sabem que o sacerdote para 5 vezes ao dia para rezar por vocês? Sabia disso? Cada sacerdote religioso, consagrado, seminarista, nós temos o dever de rezar 5 vezes ao dia uma oração chamada liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja. E sabe em que intenção que eu rezo? Eu não rezo pedindo, Senhor me dê isso, Senhor me faça aquilo. Eu rezo exclusivamente na intenção da igreja, de toda a igreja. Eu rezo com a igreja, pela igreja, na igreja, em comunhão com o Senhor. O padre reza por vocês. Cada sacerdote tem esse dever, chama liturgia das horas. Pela manhã ou de madrugada a gente reza o ofício das leituras, onde nós meditamos a Sagrada Escritura e os escritos dos santos padres da igreja. Depois rezamos com salmos, ali ainda no ofício das leituras. Louvamos a Deus pela manhã, pelo dia que raiou. E aí esse louvor nós estendemos numa outra oração chamada Laudes. Louvor matutino significa. Depois, no meio do dia, nós temos outra oração chamada Hora Média, que pode ser rezada às 9, às 12 e às 15, ou nos 3 horários, para quem tiver disposição e tempo. Depois à tarde, quando nós celebramos a véspera de um novo dia e o fim daquele dia, nós rezamos uma oração chamada Véspera. E à noite, quando tudo termina, provavelmente quando vocês já dormem, o padre tem o dever de rezar uma oração chamada Completas. Essa geralmente eu rezo andando, porque se sentar eu durmo. Essa eu rezo andando lá no quarto, ou então de joelhos, na capela do Santíssimo. Quando tudo termina, a gente coloca tudo nas mãos do Senhor. Sabia que um sacerdote, se deixar de rezar uma dessas orações, comete pecado grave? É dever do sacerdote. O dia que ele é ordenado, ele promete rezar. A gente deve rezar sempre. E quando eu tiver feito o que é possível, e quando fazer mais for impossível, então descansarei bem mais tranquilo. Então meu coração se lembrará. Confia no Senhor, confia no Senhor. Olha isso aqui. A primeira leitura termina dizendo para nós da escuridão. As mãos de Moisés ficaram erguidas até o pôr do sol. Lá no Calvário, quando nosso Senhor padeceu no patíbulo da cruz, no altar da cruz, a escuridão dominou toda a terra. Nos momentos escuros, nas noites escuras, nos momentos em que nós não sabemos como prosseguir, como caminhar, quando a gente não pode ver um pau na frente do nosso nariz, é preciso rezar. Mas não só aí, também nos momentos felizes. Eu estou insistindo com isso, porque tem muitos que quando chega o momento do sofrimento, ao invés de intensificar a oração, deixa de rezar. Está errado. Se tem alguém doente e ele fica pior, a gente faz o quê? O transfere para a UTI, unidade de terapia intensiva, é isso? Tratamento intensivo, né? Pois, na vida espiritual é do mesmo jeito. A gente precisa confiar no Senhor. E aí eu termino dizendo para vocês, o grande mal do nosso tempo: as pessoas não rezam mais, se tornaram pagãos, embora sejam batizados. O grande mal do nosso tempo é: o povo não reza. Sabe por que não reza? Porque não sabe que a oração é falar com Deus. Perdeu a confiança em Deus. Aí, meu amigo, aí Santa Teresa já tem a definição para isso. Quem reza se salva, quem não reza, ele já está condenado.
Santa Teresa é um bom exemplo para isso. Celebramos ontem o dia de Santa Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, padroeira dos educadores, inclusive dos professores. Santa Teresa, termino com isso, viu? Santa Teresa teve uma experiência belíssima na sua vida. Um dia ela teve a graça de ver Jesus. Jesus apareceu para ela, falava com ela. E ela perguntou para Jesus: Senhor, será que eu estou no caminho certo? Eu estou no caminho certo? Eu estou fazendo o que te agrada? Jesus, me responde, por favor. Eu tenho curiosidade de saber isso, para que eu não me afaste de ti. Me responda qual foi o momento, qual foi o dia, a circunstância em que a minha oração mais te agradou. Qual foi o dia que o Senhor se sentiu mais amado por mim? Jesus respondeu para ela: Teresa, o dia que eu me senti mais amado e que a tua oração chegou e tocou meu coração foi aquele dia que você não queria rezar. Foi aquele dia que você não sentiu vontade nenhuma de ir à capela. O sino tocou lá no convento. O sino tocou e era hora de orar, hora de se unir às suas irmãs para dar louvor a Deus. E você chegou no último minuto lá na capela. Você chegou na capela e não conseguia dizer uma palavra sequer, não conseguia cantar. Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência. Santa Teresa chegou na capela e não conseguia falar nada, não conseguia cantar, não conseguia rezar com os lábios. E ela ficou ali, se ajoelhou e ficou ali. E ela estava tão perturbada que ela começou a contar os pisos da capela. Ela começou a calcular os tijolinhos que calçavam o chão da capela. E tendo terminado aquele cálculo, ela então começa a fazer conta das taxinhas que tinha no solado da sandália da irmã que estava ajoelhada à sua frente. Nosso Senhor disse para Teresa: Teresa, aquele dia foi o dia que eu me senti mais amado por você, porque mesmo não querendo, mesmo não sentindo motivada, mesmo sem sentir nenhuma vontade, você foi e me fez companhia. Você quis estar comigo. Queridos irmãos, se nós soubéssemos fazer a experiência de Santa Teresa, se nós soubéssemos orar sempre, se nós soubéssemos, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente não deseja, se nós entendêssemos que a oração nos coloca nas mãos de Deus e que não pode ter melhor lugar para combater, para vencer o mal, para se fortalecer, para encontrar o rumo da vida, e se a gente soubesse disso, nós rezaríamos mais. Eu não sei como você se encontra, mas eu sei que a oração toca o coração de Deus. Nosso Senhor mesmo nos garantiu: tudo que pedires ao Pai em oração, Ele vos concederá. Batei e será aberto, buscai e encontrarei, pedi e recebereis, porque a quem bate será aberto, a quem pede será dado, e a quem procura encontrará. Feche os olhos. Se você pode, canta comigo. E quando se esgotarem as palavras, e quando não der certo o que é humano, e quando se acabarem os recursos, e quando não adiantar nenhum recurso, então descansarei bem mais tranquilo. Então meu coração se lembrará: confia no Senhor, confia no Senhor, segura na mão dele que ele é Pai. Confia no Senhor,
Confia no Senhor, segura na mão dele que ele é Pai. Reza comigo: Senhor Jesus, eu creio firmemente que estás aqui, me ouve, me vê, com a tua misericórdia me alcança. Meu Jesus, ajuda-me a fazer a tua santa vontade, a entrar no compasso da vontade do Pai. Ajuda-me, Senhor, a louvar com o coração, com os lábios e com a vida. Dá-me, Senhor, a graça de perseverar e não desistir. Eu confio em Ti. Fica comigo, Senhor. E quando eu tiver feito o que é possível, e quando fazer mais for impossível, então descansarei bem mais tranquilo. Então meu coração se lembrará. Confia no Senhor, confia no Senhor, segura na mão dele que ele é Pai. Confia no Senhor, confia no Senhor, segura na mão dele que ele é Pai. Abra os olhos, termino com o salmo, concluo com o refrão desse salmo que nós rezamos hoje e que muito pode nos ajudar. Várias vezes já rezei esse salmo no meio das lágrimas, do sofrimento. Várias vezes já rezei com esse salmo e digo para vocês: é muito profundo aquilo que nós rezamos nesse salmo. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. A mesma Sagrada Escritura diz para nós: infeliz do homem que acredita no outro homem, do Senhor é que me vem o meu socorro. A gente coloca esperança, a gente coloca fé em tanta coisa, em tantas pessoas. Às vezes nos falta colocar fé naquele que nunca vai nos faltar. Do Senhor eu coloco a minha fé, do Senhor é que me vem o meu socorro. Quem é o Senhor? O Senhor é aquele que fez o céu e fez a terra. Mas não é qualquer um, não. Ele tem autoridade. Amém? Repete comigo: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra.